Outro texto que nós encontramos no livro de Isaías se encontra no capítulo de número 42, versículos de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Olha que legal, o texto fala que ele vai promulgar o direito aos gentios. Mais uma vez o texto está falando de Jesus. As terras do mar aguardarão sua doutrina. Mais uma vez está falando dos gentios. Fala dos gentios duas vezes. Jesus levando aos gentios, Cristo aos gentios, Deus indo de encontro aos gentios, Deus indo de encontro a mim e a você. Tem algo bem interessante nesse texto de Isaías 42. Eu acho que não tem nada a ver relacionado com a nossa aula, mas é importante para você, é importante para mim, porque uma coisa que eu conversei essa semana com os alunos do Seminário Teológico Batista, aqui do norte de Minas, é que nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos estudos não fiquem secos, para que os nossos estudos não se tornem áridos e se tornem apenas informação. Tem que ter piedade no estudo. Quando a gente olha para isso aqui, o versículo 3 diz assim, que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando alguém está quebrado, quando alguém está machucado, Jesus não termina de pisar. Quando você está quase apagando o fogo, sabe quando o pavio da vela se apaga e fica só aquela brasinha e aquela fumaça branca saindo? Quando você está daquele jeito, quase apagando, Jesus não vai te apagar. Ele não vai chegar a apagar. Pelo contrário, Ele quer emendar a cana quebrada. Ele quer reacender o pavio da tua vida. Ele quer reacender o Espírito em você. Ele quer consertar a cana quebrada, consertar você, consertar a sua vida, te reavivar, te reanimar. Esse é o interesse de Jesus. Jesus não tem interesse em destruir ninguém. Tá bem? Isso é importante. Não tem nada a ver com o nosso estudo, mas eu precisava falar isso, porque é o que o texto de Isaías está nos falando. Tá bom? Onde mais a gente vê a salvação no Antigo Testamento aos judeus, aos gentios? Ainda no livro de Isaías. Isaías 49, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurar-lhes as tribos de Jacó e tornar-lhes a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Só Israel é pouco. Deus não tem interesse só em Israel. É pouco só você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó. É pouco. Eu também te dei como luz aos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, Gálatas, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. A palavra de Deus, o nome de Deus tinha que ser levado aos gentios. Tinha esse interesse de Deus. Deus quer ser conhecido pela humanidade. E por último, Isaías 65, 1. Podem ficar tranquilos, não vai toda a sequência de versículos dessa no estudo, tá, irmãos? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Lembra que o nome do Senhor estava sobre Israel? Agora um povo que não tinha o nome de Deus. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus se apresenta ao povo. Deus vai atrás. Deus quer salvar. O maior interesse de Deus é salvar. O maior interesse de Deus é consertar vidas, é reconciliar vidas. Esse é o negócio de Deus. Tá bem? Então, a gente viu aqui no versículo 8, agora o apóstolo Paulo ele fala um pouco de Abraão e agora ele volta para o texto da Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé aos gentios. E aí ele continua, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos.
Em ti serão abençoados todos os povos. Pré-anunciou o Evangelho. Essa promessa, irmãos, está lá em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Não, minto, irmãos. Gênesis, isso, 12, 3. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como existe o erro, que eu já disse, das pessoas acharem que até o final de Malaquias era só para judeu, e a partir de Mateus 1 até o final da Bíblia é o Evangelho, também, assim como existia esse erro de achar que até Malaquias a salvação era só para os judeus, existe outro erro, que é achar que de Mateus até o final é o Evangelho. O Evangelho não é de Mateus a Apocalipse. Irmãos, o Evangelho tem toda a Escritura. Lembra o conceito de Evangelho, que eu acho que a gente trabalhou em Judas? O conceito de Evangelho é Deus buscando o homem através de Cristo Jesus e esperando deste uma resposta. Isso é o Evangelho. Então tem Deus, o homem peca contra Deus e isso causa separação. Deus busca o homem em Cristo e espera que esse homem dê uma resposta de fé e arrependimento. A promessa de Gênesis 12, 3. É um erro acharmos que o Evangelho é algo somente no Novo Testamento. A salvação pela fé no sacrifício do outro. E imputar os benefícios desse sacrifício naquela pessoa aparece desde o Éden. Lembra que Abraão creu e isso foi imputado por justiça? O que é o Evangelho? Alguém fez algo por mim, eu creio nesse alguém e os benefícios dessa ação que ele fez são colocados em mim, são imputados em mim. A justiça de Jesus é colocada em mim à medida que os meus pecados são colocados em Jesus. Jesus é feito maldição por mim à medida que eu sou feito bendito em Deus através da fé em Cristo Jesus. Ah, Alberto, mas onde é que isso aparece lá no Antigo Testamento? Vamos lá. Gênesis 3, 21, mais uma vez, voltamos lá no Éden. Gênesis 3, aquilo que é conhecido como o capítulo mais triste de toda a Sagrada Escritura. Porque é quando entra o pecado no mundo. O homem peca, a mulher peca, e eles vão e cosem folhas e se vestem com essas folhas. Porém, Deus dá todas as punições para eles e Deus vai e age de forma graciosa com eles. Vamos lá. Versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso é Evangelho. Por quê? Quem errou foi Adão e Eva. Quem pecou foi Adão e Eva. Houve separação entre Deus e o homem. Deus vai atrás do homem. E aqui alguém morre. Um bichinho morreu. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva. Um bichinho morreu. Então o sacrifício, o benefício do sacrifício desse bichinho é imputado em Adão e Eva. Os irmãos entenderam o que é Evangelho? Adão e Eva não fizeram nada, eles só pecaram. Mas Deus é gracioso, Deus vai atrás deles, Deus conversa com eles, Deus mostra o pecado deles, mas Deus não pega eles e os põe nus para fora do jardim. Não, Deus pega e sacrifica alguém. Alguém morre para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Mais uma coisa que não está no nosso estudo, mas que esse texto ensina. Se você tem andado com seus pecados e tem tentado cobrir eles através das suas boas obras, você está em sérios problemas, porque as suas obras são passageiras como folhas cozidas de figueira que Adão e Eva cozeram lá no Éden. As suas obras são passageiras, não têm efeito para cobrir a vergonha do seu pecado. Alguém tem que morrer, somente o derramamento de sangue cobre a vergonha do seu pecado, como cobriu aqui. Isso é Evangelho. Evangelho é a Bíblia toda, irmãos. Salvação no Antigo Testamento era para judeu e gentil. Salvação no Novo Testamento é para judeu e gentil. Evangelho há no Novo Testamento. Evangelho há no Antigo Testamento. Tá bom? Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão creu na promessa de Deus de que teria uma descendência, e nós somos salvos a crer ao crermos
nesse mesmo Deus que promete o Messias. Irmãos, o Deus que prometeu uma descendência a Abraão, e dessa descendência viria o Messias, é o mesmo Deus que prometeu o Messias para nós. E é o mesmo Deus que mandou o Messias para nós. E é o mesmo Deus que te convida hoje a crer no Evangelho dele. Então, nós somos abençoados com o crente Abraão, porque Abraão creu. Deus fez dele uma grande nação, porque Abraão creu. Deus trouxe o Messias da linhagem dele, porque Abraão creu. Deus tem multiplicado a descendência espiritual de Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão, nós somos abençoados em Abraão. Ele creu, irmãos, os irmãos conseguem entender a grandiosidade disso? Um homem creu. Deus desse homem fez uma descendência carnal. Dessa descendência carnal veio o Messias, de forma que todos os que têm a mesma fé que esse homem, primeiro homem teve em Deus, tendo essa fé direcionada ao Messias, são abençoados e justificados em Deus. Abraão creu, teve uma descendência, creu, Deus o abençoou com a descendência carnal. Dessa descendência carnal veio Cristo, e todos os que creem nesse Cristo são filhos daquele primeiro homem, em uma descendência espiritual que enche a terra. Isso é muito glorioso, isso é muito grande, isso é lindo. Só que muitas vezes nós não atentamos para esses detalhes do texto. Claro, como eu disse no começo, estamos passando pelo texto. Tem muito mais coisa aqui. Por isso que eu te convido, ore e leia a Bíblia. Você vai tirar muita riqueza para o seu viver. Vamos lá, vamos caminhar. Versículo de número 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Paulo deixa claro, irmãos, e aqui ele está fazendo uma citação direta de Deuteronômio 27, 26. Ele deixa claro que quem não guarda a lei está debaixo de maldição. Se você não guarda a lei, você está debaixo de maldição. São 600 e poucos mandamentos na lei. Se você não os guarda, você está debaixo de maldição. Tá? Os judeus do tempo de Paulo, eles conheciam o Antigo Testamento muito bem. E, obviamente, Paulo não está escrevendo aqui para os judeus, está escrevendo para os Gálatas. Veja a primeira aula, que você vai entender onde os Gálatas estão, quem são eles. Tá, mas o apóstolo Paulo está escrevendo e indiretamente ele está batendo nos judaizantes. Tá bom? Ele está indiretamente batendo nos judaizantes que estavam atormentando os crentes gálatas. E algo que ele mostra aqui é o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que diz no livro da lei para praticá-las. Quando ele fala isso, e isso cai no ouvido do judeu, isso tem um impacto muito grande, porque esse texto está em Deuteronômio 17. Está em Deuteronômio 27, tá, irmãos? Deuteronômio 27, 26. A partir do capítulo 28, versículo 15 de Deuteronômio, até Deuteronômio 30, tem uma série de maldições para todos aqueles que não guardam a lei. Os judeus que estavam ouvindo Paulo, indiretamente, eles sabiam que quase todas aquelas maldições de Deuteronômio 28 até 30 caíram em cima do Israel antigo. Quase todas aquelas maldições de Deuteronômio 28 até Deuteronômio 30 foram sofridas pelo povo de Israel do Antigo Testamento, inclusive o exílio. Então eles conseguem olhar para o Antigo Testamento e perceber: peraí, Abraão, Davi, Gideão, os juízes, ninguém conseguiu. Ninguém cumpriu todos os pontos da lei. Por isso as maldições vieram. Então o apóstolo Paulo está falando: está vendo? Nem aqueles que vocês consideram grandes, como Abraão, conseguiram guardar toda a lei. Conseguiram guardar tudo que Deus exige. Porque é impossível. Os judeus do tempo de Paulo sabiam muito bem
que todos do Antigo Testamento haviam fracassado miseravelmente na guarda da lei, o que implicou na vinda de todas as maldições previstas entre Deuteronômio 28 e Deuteronômio 30. Tá bem? Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E aqui ele fala, tá vendo? Como ninguém consegue guardar a lei, ninguém será justificado pela lei. Porque a lei, ela é 880. Ou você guarda ela tudo, ou você não ganha nada. Ou você não ganha nada. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ao mostrar que ninguém consegue cumprir a lei, Paulo não deixa outra alternativa que não seja a fé. Porque esse é o contraponto que ele está fazendo aqui o tempo todo no texto. Ele usou isso com os Gálatas, na experiência dos Gálatas, ele está usando isso novamente na experiência de Abraão e na inferência ou na volta às escrituras que ele está fazendo. Ele está mostrando, tá vendo? Ninguém conseguiu guardar a lei. Você só é salvo pela lei se você guarda ela toda. Vocês estão vendo que ninguém conseguiu guardar ela toda. Logo, ninguém é salvo pela guarda da lei. Qual a outra opção que nós temos? Se pela lei ninguém é salvo, a gente só nos resta uma opção, que é a fé. Por isso o justo viverá pela fé. O justo é justo por causa da fé. É a fé que justifica o homem e é a fé que possibilita que o homem tenha vida. Não apenas vida terrena, mas também a vida eterna. E isso serve tanto para os Gálatas quanto para os crentes do Antigo Testamento. Essa citação, o justo viverá pela fé, ela aparece em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos lá conferir para a gente não falar o que a Escritura não diz. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo aqui está referenciando, não ele mesmo, em Gálatas, quando ele fala do versículo 11, o justo viverá pela fé, ele não está referenciando ele mesmo em Romanos, pelo contrário, ele está referenciando lá em Abacuque 2,4. Tá bom, irmãos? E aí eu queria dar alguns exemplos de como é que o justo vive pela fé no Antigo Testamento, olhando para um texto do Novo Testamento. Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Texto muito conhecido, a nossa chamada Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11, 4. A gente vai ler o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9 e o 13. Tá? Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo depois de morto ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver dado a Deus. Irmãos, Abel oferece o melhor. Enoque não prova a morte pela fé. Pela fé. Tá bom? Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele creu, e o mais legal de Enoque é que outras pessoas foram salvas pela fé de Enoque. Ele creu e a sua fé influenciou sua família. Ele creu e a sua fé salvou a sua família. Não está no nosso estudo, mas que influência a sua fé tem na sua família? Que influência a sua fé tem sobre a vida dos seus filhos? Uma das minhas lutas, irmãos, é tentar moldar o caráter de Jesus em Benjamin, meu filho. Eu luto para isso, para que ele consiga olhar para mim e falar: poxa, papai é um homem de Deus, mamãe é uma mulher de Deus, eu quero servir o Deus dos meus pais. Então a gente viu o 4, o 5, 7, tá bem? O que mais diz o texto sagrado?